FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Hoje temos uma missão que eu considero quase impossível. Conversar, bater um papo aqui com o professor Dr. José Augusto Maciel Torres. Nós temos visto aí os vários vídeos que ele tem feito e eu vejo que ele tem um conhecimento muito profundo de muita coisa das ciências, das artes, da cultura de um modo geral. E seria bom bater um papo com ele para que ele apresentasse esses conhecimentos agora para nós, para mim e para todos vocês, para o Brasil e para o mundo. O professor José Augusto Maciel Torres é doutor em filosofia, doutor em psicologia, também psicanalista. É psicanalista. Diretor da Faculdade Einstein, acupunturista, conhecedor profundo de artes marciais. Não sei se profundo, mas conheço. Que tem a nível de karatê aí É verdade, eu sou sétimo dan em karatê. Sétimo dan. Eu fui da diretoria de vários, e sou ainda presidente da Confederação Brasileira de Karatê de Semicontato. Inclusive vou fazer domingo um exame de faixa agora. Impressionante. De alguns alunos. Também é escritor. Sou. Pode nos falar um pouco sobre sua vida como escritor? Veja bem, eu iniciei escrevendo, em verdade, em jornais locais, né? Eu comecei escrevendo que meu pai, na verdade, eu fui criado por um juiz de direito, que era meu tio, né? E eu morei muito no interior da Bahia, morei em Valente, na verdade foi juiz de Curaçá, mas não tive muito contato com Curaçá, né? Mas Valente, depois Tapetinga, nas das Farinhas, onde eu trabalhei lá como secretário de esporte, na época de Isaac Peixoto, e preparador físico da seleção de futebol de lá. Eu tinha 18 anos de idade. Pouca gente sabe disso, que é uma parte que eu escondo desse meu trajetório. Tanto que lá no CREF, quando o Pimentel reconheceu-me como profissional de educação física, não foi como professor de karatê, foi como preparador físico, exatamente que eu trabalhei como preparador físico lá em Nazaré. Eu comecei em karatê em Tapetinga, fui para Nazaré das Farinhas e lá eu comecei a escrever, falava lá na Rádio Clube Santo Antônio de Jesus, começou a escrever nos jornais locais, né, que aí com Lamartine, Abenael, tal. Depois eu comecei a escrever lá em Tapetinga, lá em Cruz das Almas, jornais locais, depois vim para Salvador. Em Salvador eu comecei a escrever no Jornal da Tarde. Com Sérgio Matos e Luiz Eduardo Doria me deram a oportunidade, trabalhei um tempo na revisão do Jornal da Bahia, da Tribuna, e daí comecei a escrever alguns artigos nacionais, inicialmente para a revista Combate Esporte, que era a revista de combate da época, e depois eu comecei a escrever para a QIAI, era a única revista de artes marciais do Brasil. Na década de 90, eu comecei a fazer o jornal Bahia Marcial, que foi um jornal que ficou muito tempo aqui na Bahia, e também a escrever livros editados em banca de revista. No primeiro momento eu comecei a escrever livros sobre esoterismo, tanto que eu tenho livros antigos que ainda são encontrados em sebos, como o Manual do Esoterismo, Manual da Guia das Ciências Ocultas, né, Guia do Orientalismo. Só que aí, ao processo que eu fui evoluindo, eu comecei a escrever propriamente dito sobre artes marciais. Eu escrevi um dicionário das artes marciais, que está sendo agora a 3ª edição. Escrevi um livro sobre a vida de Bruce Lee, que
tá aí, é vendido, já saiu em 2005. Eu escrevi uma revista sobre Bruce Lee, que é o pôster que todo mundo tem. Escrevi uma história em quadrinhos sobre vida de Bruce Lee. Coordenei junto com o Bueno uma coleção de 18 livros de artes marciais, no qual eu sou autor de capoeira, kung fu, karatê, apesar de eu não ter feito capoeira. Né? Inclusive esse livro de capoeira meu teve a participação de Hélio Campos, o mestre Xarel, de Ângelo Augusto Decano Filho, que foi meu professor, já falecido, de acupuntura, e era conhecia muito capoeira, e teve uma entrevista com o Itapuã. O Itapuã estava até viajando. Esse livro, ele é um livro com Bozó, que é sobrinho de Bimba. Esse livro foi um livro que eu fiz uma pesquisa um ano, porque no meio, um problema lá na editora, eu tinha feito de Kung Fu, de Karatê, tinha revisado de Kickbox. De repente, um pessoal da Capoeira Angola, ele disse que não ia fazer o livro porque não tirava foto. Eu disse, como é que a gente vai fazer um livro de capoeira ensinando a capoeira sem foto? Né? Aí tem que ter, né? Tem que ter. Aí Bozó tirou as fotos junto com o Paulo Pinho, a equipe dele. Eu fiquei até um livro engraçado, porque Bozó é negro e eu sou branco. E no dia eu passei o dia na praia, eu tava vermelho com o camarão, tá aí ele do lado, né? Aí fiz esse livro e fiz a enormidade de livro. De uns 7 anos para cá, eu comecei a fazer o Grandes Mestres das Artes Marciais. Eu vou lhe dar um exemplar que eu acho que você não tem, certo? Que é um livro que fala de todas as artes marciais do Brasil e dos mestres, né? Jorge Guedes está documentado. O último lançamento que eu fiz, que foi em agosto desse ano, eu botei 1.600 pessoas lá na Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas os méritos não são meus, não. É porque o editor da revista lá, ele fez uma comemoração de artes marciais e uma homenagem a todas as pessoas de artes marciais e esportividade nesse lançamento. Então os mestres vão e tem uma quantidade, né, uma receptividade muito boa. Por quê? Porque é que nós fizemos um trabalho. Agora mesmo já começaram as pessoas a pagarem o livro. Elas pagam um valor X, sai com sua biografia no livro e elas recebem em livro. Então ela passa um ano pagando os valores no boleto de 100, 150 e recebe isso em livros no dia do lançamento. Então, e aí eu tenho, dentro dessas artes marciais, eu sou presidente da Confederação Brasileira de Karatê de Semi-Contato, somente há 20 anos. Inclusive eu fundei, né? Sou presidente da Federação Baiana de Hapkido Esportivo, né? Fui presidente da Federação de Taekwondo um mandato, o Átila Torres voltou agora, ele retomou, que eu era vice dele. Eu sou presidente da Confederação Brasileira de Defesa Pessoal e Goshin Jitsu, que é uma instituição nacional, né? E sou presidente somente há 27 anos da Federação de Kung Fu. Como vocês estão vendo, o homem tem muita coisa para contar. Estamos há quase 6 minutos e ele ainda mal começamos a ouvir esses conhecimentos que nós vamos ter daqui pela frente. Tenho mais 25 minutos para a gente ir bem devagar e você nos mostrar esses conhecimentos todos para a gente. Então, lembrando que, voltando àquela parte que você sei que você gosta muito, que é a parte espiritual da coisa, mostrando que no homem nós temos mais ou menos uns 15 bilhões de anos pensando na gente, assim como nascimento através do Big Bang. Mas não vamos nem voltar um pouco atrás disso aí. O que tem atrás disso aqui? Mas para a ciência, para a maioria dos pensadores, o Big Bang foi realmente o surgimento de tudo. Tal hora. Nós somos do átomo. Século XXI. Nós somos acostumados a pensar no indivíduo como biologia. Então, biologia, o José, o Raimundo, o Márcio, o Jorge, biologia. Mas nós temos que ir mais fundo um pouco, ir para a física, para a molécula, para as reações químicas do organismo, que tem no nosso organismo. E mais profundo ainda, entrando na física, entrando na área física. Aí chegamos a nível de átomo. Então, na realidade, somos um bocado de átomos jogados aqui, que se reúnem. Isso já foi muito bem falado até por Epicuro, que é uma das linhas das correntes filosóficas há algum tempo. É matéria condensada. E nós evoluímos através desse período aí de tempo. Você acha, Zé, que essa teoria só
é suficiente para explicar a nossa vida até agora? O que você acha? Pois é o seguinte, você falou de Epicuro, né? É a visão de Epicuro, e a visão de todo do hedonismo, né? Do estoicismo, certo? E do ceticismo. E ceticismo, né? Do Pirro. Certo? Exato. Mas só que eles tinham uma característica em si, porque isso é pós-aristotélico. Isso aí é a visão, exatamente do helenismo. Isso. Né? Porque você tinha a visão hedonista, epicurista, o jardim de Epicuro. de Epicuro. Você tinha a visão de Pirro, que era o ceticismo, mas eles tinham três E características. os estoicos. Estoicismo. Estoicismo. Estoicismo, basicamente, a visão de Sêneca e de Marco Aurélio fundamentou toda a visão da concepção Porque da o imperador, de Marco Aurélio. filósofo. Filósofo, exato. Agora, o engraçado é que você falou um negócio interessante, eu estou falando de Ocidente, depois vamos falar de Oriente. Isso. Apesar de nós estarmos com os pensares oriundos de concepções orientais, porque você vai até Pitágoras. Isso, exatamente. Né? Pitágoras, que a visão era a visão vegetariana e envolve o próprio processo da Pérsia e da Turquia. Tudo bem. Essa visão helenista, ela tinha uma característica. Primeiro, todo mundo fala do epicurismo, do hedonismo, mas eram os caras mais que tinham uma vida regrada, né? Eles falavam do prazer, mas comiam pouco e eram muito fechados. Só que eles tinham três características, os três. Você pode ver historicamente. Eles valorizavam o patos, o sofrimento, a apatia, a eliminação do pensamento para ter a ataraxia, a felicidade. Todos procuravam a felicidade. Pode olhar isso. O ceticismo de Pirro, ele tem como condição sine qua non levar o homem à felicidade. Tendo alma ou não. Eu não estou aqui falando de alma, não estou falando de ânima, não estou falando de visão pitagórica, transmutação, não estou falando de ato platônico. Eu estou falando da felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Se nós analisarmos toda a humanidade, seja a visão de Marx, vou citar os materialistas. Mikhail Bakunin, estou vindo aqui, Karl Marx. Marx dizia, baseado na concepção de Hegel, de Feuerbach, ele dizia, primeiro estágio do homem para ele estar na felicidade e ter o status quo do equilíbrio e viver bem nesta vida é a eliminação da burguesia, fazendo com que haja um socialismo, evitando que a burguesia volte ao poder. E no momento, segundo momento, terciar o quê? A visão do comunismo, onde todos serão iguais. Porém, Mikhail Bakunin diz, não vamos parcelar o Estado para o homem ser feliz e todos serem iguais e respeitados e humanizados. A sociedade, ela sempre procurou a felicidade e a humanização. Recorda-se quando eu entrei naquele dia que você conheceu-me e o idem, que foi exatamente perguntar... Você foi fazer uma apresentação de 5 minutos e ficou 50 falando lá. Foi, que me perguntaram sobre a visão e eu falei de 3 humanismos. Contou uma história da... Inclusive você me deu 3 autores que eu desconhecia, entendeu? E... A história do mundo. Exato. Em meia hora. Aí eu tinha você tem 3 humanismos. Eu vou falar nisso para entrar no materialismo e na espiritualidade. Primeiro, humanismo. Você tem o humanismo liberal, de Adam Smith. Humanismo. Humanismo liberal. Fale porque... então lá da época na Itália, do Renascimento. Já que sim, pronto. Você tem a Idade Média. Você falou Epicuro. Aí nós era médico, hein? Era médio. Na realidade, todo filósofo era tudo. Nessa época. Era. Nós conversamos, Sócrates, na verdade, Sócrates... Só que mudou. Quando ele falou, só sei que nada sei, mas Sócrates tinha uma característica. Houve uma separação, né? Sócrates tinha uma característica. Primeiro, Sócrates, ele bateu de frente com o sofista Protágoras e Gorgias, porque ele tinha casa de aluguéis para sustentá-lo. Porque Sócrates tinha um amigo, né, que foi até o oráculo e perguntou, qual o homem mais sábio do mundo? Aí pode entrar na internet e procure. Tem tese até sobre isso. É pouco conhecido isso. Que é o homem mais sábio do mundo. Aí eu me lembro o nome do amigo dele, não. Porque há anos que eu li isso, né? Há anos que eu não dou aula de filosofia. Aí o amigo dele disse, é Sócrates.
Aí ele foi até Sócrates e disse, rapaz, disseram que eu sou o mais culto do mundo. Aí Sócrates disse, eu não sabia não. Só sei que nada sei. Só sei, não, ele nem disse isso, porque essa frase não é a frase mais forte dele. Essa é a frase do Horácio. A ti mesmo. Não, a frase mais forte dele é, fale para que eu veja. Porque a essência da socrática é a ironia, a pergunta para criar maiôtica para você parir. Então você tem que falar para poder... Só que ele ficou conhecido por isso por causa do oráculo de Delfos. Aí ele foi ao oráculo e perguntou. Aí ele disse, gente, que diabo é isso? Eu sou o mais culto e não sabia. Naquela época, valorizava-se muito um termo aqui que hoje nós usamos pejorativamente. Nós falamos assim, escarrado e cuspido, mas era encarnado e esculpido. Porque a escultura era muito bem valorizada, porque o escultor tinha que fazer a escultura, né? E o encarnação era normal, por causa da concepção pitagórica, né? Que era muito forte naquela época. Então Sócrates começou a andar, e a primeira celeuma que Sócrates teve, né? Suspeita que era a mulher dele que o diga, porque Sócrates nada escreveu, só Xenofonte, que quer dizer fonte estrangeira, que Xeno em grego e Aristóteles, que é Platão, que era adepto da educação física. Inclusive Sócrates era adepto da educação física também. O nome Platão vem de Platos, né? Platos, porque ele era muito forte. O nome dele era Aristóteles. E viveu 80 anos, né? Era o homem da academia. Uma época que não chegava nem da academia. 30 e poucos anos. Ele era um homem que valorizava muito a natação, valorizava... Quer dizer que Sócrates chegou até nossos dias através do Platão. Através do Platão. E através do Xenofonte. Porque ele não deixou nada escrito, Sócrates. Não, Sócrates não deixou nada. Quem deixou escrito foi Platão, falando dele. Inclusive, se questiona a existência de Sócrates. Mas nas nuvens, que era uma peça grega que se falava naquela época. Peraí que eu falo da felicidade e da imortalidade da alma e da concepção de Deus em Sócrates. Respondendo a sua primeira pergunta. A visão de Sócrates que nas nuvens, deixa eu tentar me lembrar o nome aqui, daqui a pouco me lembro o nome do autor. Ele cria um teatro, né, falando de Sócrates, porque Sócrates andava nas nuvens, caía no buraco. Sócrates até era ridicularizado. Sócrates começou a debater com os sofistas. Sofistas, um dos grandes erros da historicidade, inclusive eu não gosto de Marilena Chauí, não. Mas uma das coisas que ela escreveu, interessante, ela reescreveu o livro dela, ela fez 4 volumes, eu li os 2, os últimos agora, não tive a oportunidade de lê-los. Ela reviveu uma concepção do sofista, porque os sofistas eram sábios, eram pessoas que usavam o processo da argumentação. Só que Sócrates veio, né, e começou a questionar os sofistas, mas Sócrates... Cobrava. Mas Sócrates era sustentado pelos aluguéis que ele tinha, porque o pai dele morreu. Mas Sócrates não cobrava, né? Não cobrava. Mas tem um ditado grego que diz, primo vivere de filosofarem. O cara sem dinheiro não faz nada. Porque eu vou lhe mostrar isso historicamente. Marx foi sustentado por Frederic Engels, porque Marx nunca trabalhou. Jean-François Royer, Voltaire, foi sustentado pelos mecenas. Eu vou lhe dando um a um. Né? Galileu também tinha lá... Tinha o mecena. Tinha o mecena. Porque senão o cara ia viver de quê? Né? Viver de quê? Nem o próprio Jesus, entendeu? Ele era sustentado porque você vê Pedro tinha a sogra dele que brigava com ele, mas tinha uma certa condição, e Jesus andava o tempo todo para cima e para baixo, com um bando de homem atrás, que alguém tinha que sustentá-lo, né? E lhe garanto que esse alguém não era eu, nem Jorge Guedes, nem você. Porque viver de jejum eu só conheci 2 pessoas. Idalino, que ficou um tempo sem comer, e Zazal, que hoje voltaram a comer. Viver de luz. Na verdade, sim, a economia define a cultura define a moral. Voltando, nós temos 3 tipos de humanismo. Primeiro, humanismo para a felicidade e a visão materialista ou não. Nós temos a concepção humanista liberal, que vem de Adam Smith. A produção do capital, que Adam Smith nunca usou o termo capitalismo. Quem usou o termo capitalismo foi Marx, que fortaleceu. Era a visão liberal, liberalismo para o Estado tal. E que é o capital. Cada um vai produzindo, né, e desenvolvendo, livre mercado. O segundo é o socialismo, que eu falei de Marx. E o terceiro é eugênico. É eugenia. Porque a eugenia, ela não foi criada por Hitler, não. Ela foi criada por Francis Galton, baseada em Platão. Porque na República fala da eugenia. Quem criou a eugenia foram os ingleses.
Existia a Sociedade Brasileira de Eugenia, entra na internet lá. Entendeu? E era a maneira de humanismo. Qual era a maneira de humanismo? É como os índios faziam, matar o indivíduo para... Só que aí, você começa a ter, você falou do Renascimento, você volta no tempo, você teve a Idade Média, que você só teve dois pensadores fortes. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Um com as teorias do patrística, Platão. E o outro com as teorias de Aristóteles. Meio Platão, porque na verdade, São Tomás de Aquino era maniqueu. Durante 10 anos, maniqueísmo, ou a visão dos maniqueus, de Mani, foram derrubadas por um motivo muito simples. Mani era a favor da homossexualidade, da homoafetividade. Ele achava que quanto mais contato um homem tivesse com o homem, ia evitar de gente nascer para encher a população. Tem tese sobre isso, tem livro sobre isso, certo? Tem livros sobre isso. Então, ele desenvolvia, primeiro, a homossexualidade, a homoafetividade, porque a homossexualidade foi criada em 1900 por Oscar Wilde, esse termo. Não existia a homoafetividade. Então, e segundo, as mulheres não deveriam parir. Ele era a favor do anticoncepcional. Quando Santo Agostinho deixou o maniqueísmo, né, que ele deve ter usado muitas coisas, né, lá, porque o cara 10 anos com todo mundo, né, ali não é possível que, né, certo? Ele tinha mulher e filho, ele por sua vez foi para a igreja, tornou-se bispo, é o pai da patrística, a filosofia dos padres, e aí ele tirou duas coisas que até hoje a igreja é contra. Uma, todo mundo sabe que dentro da igreja tem, mas é incubado, que é a homoafetividade. E a outra é o anticoncepcional. No segundo momento, muito mais na frente, São Tomás de Aquino vem e Aristóteles puro e diz, não, a concepção da existência de Deus, né? Inclusive, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, isso que eu estou falando aí, está na Confissões dele, não sou eu que escrevi, não foi ele. Está no livro dele. Está no livro dele, Confissões, só lê-lo. Está lá, ele fala disso, tal, você entra subliminar. Ou seja, a igreja só abriu as portas para Aristóteles depois do São Tomás de Aquino. Aí sim, a igreja abriu para Aristóteles. Só que quando você entra no século XVI, XVII, você começa a ter a visão da paideia, a reformulação da paideia era um tema aristotélico, que era a visão de politicidade do pensamento. Ele começa a afastar-se da igreja. A igreja católica começa, porque na Idade Média não houve uma teocracia, houve eclesiocracia, porque quem mandou foi o catolicismo. O catolicismo fez as cruzadas, que matou muitos judeus, matou muito árabe, prejudicou a medicina, porque o contexto de inteligência da medicina não é judeu não, era árabe. Quem reativou a Avicena, a Averroes, Avicena, quem fortaleceu a medicina, está naquele filme, que você tem o físico, né? Você tem um físico, o xamã é nos Estados Unidos, que mostra a postura dos árabes, se ensinando aos judeus e aos cristãos. Quando você chega no Renascimento, que é o nascimento, porque você já tinha tido a reforma católica, você já tinha tido o racha da igreja também, com a visão oriental. Você começa com Renato Cartésio, René Descartes, a resistência e a res cogita, mente e corpo separado, uma visão aristotélica. Porém, ele era idealista, ele tinha a visão platônica. Você aí pega Thomas More, você começa a ter uma crítica muito forte à igreja, principalmente Thomas Hobbes, que cria o primeiro contrato social. Porque Thomas Hobbes, o livro mais forte dele, não é o Leviatã, é o Cidadão. Que ele diz, o homem nasce ruim, mas a sociedade, por sua vez, tem que contê-lo. Mais à frente, você encontra Locke com empirismo, Aristóteles. Por quê? Porque você tinha dois pensadores. Ou o homem nascia e reencarnava, como botava Sócrates, Platão, baseado em Pitágoras, ou o homem nasceu na tábua rasa, que é a visão judaica cristã. Só que aí você, na idade do Renascimento, que é o humanismo, que você está falando do humanismo, você começa a ter choques.
Por quê? Porque exatamente nesse momento, a visão, eu estou falando só de Ocidente, posso passar por Oriente daqui a pouco para comparar. Não vamos ter tempo, porque nós temos 5 minutos só. E vocês estão vendo o seguinte, que o homem tem muita ciência, muita cultura. Precisamos de um tempo maior. Então isso vai ficar no capítulo 1 da história. Depois vamos para a filosofia oriental, mas nem saímos da ocidental ainda. Estamos na Idade Média ainda. Eu vou tentar arrancar um pouco mais dessa cultura, desculpe, então, mas vamos tentar explorar um pouco mais, mas ainda dentro da Idade Média. Tá bom. Ok? Eu acho que o humanismo, ele nasceu dentro Não, o humanismo nasceu com o homem. E eu vou lhe dizer por quê. Mas ele foi mais explorado? Não. Ele foi mais, o problema é o seguinte. Veio para o mundo. O problema do humanismo, o ser humano, ó. O Renascimento, não? Pedro Dali Nogari foi meu professor, tem um livro, Humanismo e Anti-Humanismo. Isso tudo que eu estou te falando aqui está baseado nas teses dele. É da editora Voz. Você pode lê-lo, que tudo que eu estou colocando aqui não saiu do nada, né? Quando o ser humano nasce, ele precisava, como fala muito bem Engels, ele não tinha o pai, ele tinha um tio. O ato sexual com a mulher era de atrás. O papai e mamãe, que é a técnica do missionário, mudou todo o status quo. Por quê? Porque primeiro o homem tinha uma relação com a mulher, entendeu? Mas o menino nascia, porque na realidade quem fez o homem evoluir não foi o homem, foi a mulher. Porque quem cuidava da agricultura era a mulher, porque o homem era disperso, que está no seu próprio processo genético. Né? E aí o que acontecia? A sociedade começou, de repente o homem passou a deixar de ser nômade e descobriu, pô, eu preciso criar uma sociedade, né? Eu preciso criar um processo de consanguinidade. Tu sabe por quê que o primogênito é o primeiro que tem todos os valores? Porque o cara tem certeza que é filho dele. Os outros não, porque o estupro era o pior crime que existe e existe até hoje. Se você olhar historicamente, eu posso te falar 200 trabalhos sobre estupro, entendeu? É um crime que sempre existiu. Se você olhar todas as culturas, bem, mas não vou entrar nisso, certo? Inclusive na Segunda Guerra, em 1936, os japoneses fizeram o maior estupro do mundo na China, né? Mas eu não, nem Nanjing, que era a capital, mas eu não vou entrar nisso agora não, certo? E vou te contar historicamente dos vikings, dos holandeses, mas eu não vou entrar nisso. Então o homem precisava ter um local. Ele precisava formar uma família. Ele precisava ter uma propriedade privada, porque ele morria e passava para outro. Isso é Engels, fala isso. Isso eu concordo com ele. Isso é o início da concepção da antropologia. Então ele precisava, para se defender, ele precisava do status quo de um Estado. Né? Mas esse Estado surgido com a família e com a geração do capital, ele precisava de proteção. E ele precisava dos outros seres humanos para ter um processo de coletividade. Que alguém ia pescar, outro ia fazer o peixe, você entendeu? Então foi se criando o processo de humanização. Aí o ser humano, ele começou a perceber que ele precisava viver em sociedade. Só que ele precisava fazer regras para não ter a barbárie. E essas regras, eles começaram... Só que aí, essas regras nunca teve separadas da concepção religiosa. Porque o ser humano, ele nasce... Primeiro, o ser humano nasce com o instinto da autoridade. Weber falava que nós temos 3 tipos, e ainda fala da quarta, de autoridade. A burocrática, você é o rei e acabou. A tradicional, você é tradição, porque você aprendeu que seu pai é bom, é isso, tal, tal, tal. E você tem a carismática, o cara que é líder. Aí você tem a marcial, que você bota o exército na rua. Né? Então o ser humano precisa de autoridade. Essa autoridade pode ser a deificação, como pode ser a autoridade tribal. Isso é antropológico. Mas só que ele tinha que criar raízes e condições para sobreviver. Aí eu vou lhe dar um exemplo. Os índios, aqui o pessoal, os índios nunca encontravam pessoas deficientes, claro, eles morriam. Eles faziam eugenia, porque eles davam a raça pura. Entendeu? Mas dentro da concepção panteísta dele, aquilo não era errôneo. Entendeu? Então, o que é ser humanismo? Primeiro, quando houve a Revolução Francesa, certo? 1789, que foi um fracasso.
A Revolução Francesa foi o maior fracasso, Edmund Burke falou certo. O maior fracasso da sociedade que nós aprovamos foi a Revolução Francesa. Crimes e mais crimes, né? Crimes e mais crimes, e além do mais é o seguinte, o próprio deputado, que era seu colega médico, Guillotin, que criou a guilhotina, só não foi guilhotinado porque mataram Robespierre. Ele deu sorte. Aí, porque ele dizia, todo homem nasce igual, todo homem tem que morrer igual. Só que em 10 anos, Napoleão voltou com a barbárie pior do que Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo, disse, rapaz, isso aqui foi muito criticado, né? Mas ela serviu para quê? Primeiro, os judeus passaram a ser seres humanos, porque o judeu não era gente. Se você pegar Hamlet, não é mais famoso de Shakespeare. Você sabe qual é? O Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza mostra como é que exatamente os judeus eram vistos. Houve a Revolução Francesa, o judeu virou igual. Porque os judeus eram ricos, era o dono do banco. Os templários e os judeus. Filipe o Belo acabou com os templários porque tinha grana. Aí, quando você chega na Revolução Francesa, qual é a essência do humanismo? Do humanismo, que aí se cria o tratado, é o Tratado de Direito do Cidadão, Direitos Humanos do Cidadão, um negócio desse. Por quê? Porque exatamente, quando nós estamos falando de humanismo, nós estamos falando de formação da sociedade a partir de um momento de visão de Deus. A Revolução Francesa, antes de existir, que é a essência do humanismo, que é liberdade, igualdade e fraternidade, que na realidade não era isso não. No início era morte, igualdade, entendeu? Era morte, igualdade, fraternidade não. Eles tiraram fraternidade. Quem botou fraternidade foi em 1848, certo? Igualdade, liberdade, igualdade e morte, para quem não fosse. Você sabe que a Inglaterra botou lá no jornal deles, lá, sobre essa Revolução Francesa, que eles eram piores do que não, foi uma barbárie. Os animais. Foi barbárie. Quadrúpedes. Agora, a Revolução Francesa, porque como é que surge o humanismo, essa visão de humanismo? Primeiro, Jean-Jacques Rousseau, 1762, ele foi muito criticado por François-Marie Royer, que é Voltaire, porque ele teve um caso, teve 2 filhos e nunca assumiu. Mas ele escreveu 2 livros, em 1762, épicos, que foi o Contrato Social, que é a visão que o homem nasce bom, que é mostrado num filme que eu adoro eu li todos os livros dele, que Victor Hugo, no Miseráveis, que é mostrado que o homem pode ser recuperado. Mas é um negócio até difícil de você trabalhar, né, Marco? Porque você tem um transtorno de personalidade antissocial, sociopata, que é um processo psicopatológico que não tem reversão. Mas aí ele diz, na visão humanista dele, que você tinha que, como ele escreve o Emílio, que é baseado na visão de Platão, que ajudou Pestalozzi, e depois criou a visão de Piaget. Você tem que trabalhar com as crianças para ela evoluir, certo? 0 aos 2 anos, período sensorial motor, 2 às 7, pré-operatório, 7 às 12, operatório, e 12 em diante, operatório formal, que o cara formula. Então você tem que trabalhar a criança para ser o homem de amanhã. Só que em 1761, foi 61, escreveu esses 2 livros juntos. Ele diz, o homem tem que ser cidadão e tem que preparar os 62. Jean-François Royer, Voltaire, que estava tendo uma briga muito grande entre o catolicismo e o calvinismo. Ele conheceu uma pessoa chamada Jean Cala. Jean Cala é Calas. Um fala o Cala, outro fala Calas, que é muito difícil a literatura antiga, né? Certo? Você encontra, por exemplo, eu comprei na França um livro sobre a história francesa, e aí tem Calas. Aí outro diz, não, é Cala. Mas vou usar aqui, eu talvez tenha até usando o termo errado. Aí você chega, ele disse, esse cara, esse indivíduo, Jean, disse, olha, eu não vou me converter ao catolicismo, que eu sou calvinista. Mas aí com a pressão da sociedade ele se converteu. Só que o filho dele suicidou-se por causa disso. Aí disseram que ele tinha matado o filho. Aí levaram-no e cortaram ele no meio para ele confessar. Ele disse, eu não posso confessar o que eu não fiz, meu filho suicidou-se. Baseado nisso,
se criou o primeiro termo, direitos humanos e direitos liberais, baseado eliminando direito natural. Qual o direito natural? Primeiro, a vida. Segundo, a liberdade. Terceiro, a propriedade. Thomas Jefferson, por sua vez, para a visão humanista dele, como ele era dono de escravo, né? Locke também era dono de escravo, como ele era uma boa pessoa, né? Ele pegou e disse, propriedade não, tem que ser felicidade. Por isso que nos Estados Unidos é felicidade, a vida, a liberdade e a felicidade. Mas acho que com você eu teria aqui uns 10 capítulos, viu, para explorar de você. Vamos ficar nesse capítulo por enquanto e vamos absorver todo o que essa cultura que foi nos mostrada aí. Pena que eu não pude fazer muitas perguntas para você, porque o tempo também não dá. Mas arranjaremos outros tempos e a gente vai conversar novamente. Obrigado a todos, uma boa tarde. E lá eu comecei a escrever, falava lá na Rádio Clube Santo Antônio de Jesus, começou a escrever nos jornais locais, né, que aí com Lamartine, Abenael, tal. Depois eu comecei a escrever lá em Tapetim, lá em Cruz das Almas, jornais locais, depois vim para Salvador. Em Salvador eu comecei a escrever no Jornal à Tarde. Com Sérgio Matos e Luiz Eduardo Doria me deram a oportunidade, trabalhei um tempo na revisão do Jornal da Bahia, da Tribuna, e daí comecei a escrever alguns artigos nacionais, inicialmente para a revista Combate Esporte, que era a revista de combate da época, e depois eu comecei a escrever para a QIAI, era a única revista de artes marciais do Brasil. Na década... FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Doutor em filosofia, doutor em psicologia, também psicanalista. É psicanalista. Diretor da Faculdade Einstein, acupunturista, conhecedor profundo de artes marciais. Não sei se profundo, mas conheço. Que tem a nível de karatê aí É verdade, eu sou 7º dan em karatê. 7º dan. Eu fui da diretoria de vários, e sou ainda presidente da Confederação Brasileira de Karatê de Semicontato.
Inclusive, eu vou fazer domingo um exame de faixa agora. Impressionante. De alguns alunos. Também é escritor. Sou. Pode nos falar um pouco sobre sua vida como escritor? Veja bem, eu iniciei escrevendo, em verdade, em jornais locais, né? Eu comecei escrevendo que meu pai, na verdade, eu fui criado por um juiz de direito, que era meu tio, né? E eu morei muito no interior da Bahia, morei em Valente, na verdade foi juiz de Curaçá, mas não tive muito contato com Curaçá, né? Mas Valente, depois Tapetinga, Nazaré das Farinhas, onde eu trabalhei lá como secretário de esporte, na época de Isaac Peixoto, e preparador físico da seleção de futebol de lá. Eu tinha 18 anos de idade. Pouca gente sabe disso, que é uma parte que eu escondo desse meu trajetório. Tanto que lá no CREF, quando o Pimentel reconheceu-me como profissional de educação física, não foi como professor de karatê, foi como preparador físico, exatamente que eu trabalhei como preparador físico lá em Nazaré. Eu comecei em karatê em Tapetinga, fui para Nazaré das Farinhas. Hoje temos uma missão que eu considero quase impossível. Conversar, bater um papo aqui com o professor Dr. José Augusto Maciel Torres. Nós temos visto aí os vários vídeos que ele tem feito e eu vejo que ele tem um conhecimento muito profundo de muita coisa das ciências, das artes, da cultura de um modo geral. E seria bom bater um papo com ele para que ele apresentasse esses conhecimentos agora para mim e para todos vocês, para o Brasil e para o mundo. O professor José Augusto Maciel Torres é